E antes de você sair fazendo polimento do carro, você tem que se fazer uma pergunta. Esse carro ainda tem margem para fazer polimento? E o polimento não é um processo tão simples como muita gente pensa. Existe todo um processo de preparação e análise antes de polir, antes de você ali pegar a máquina e fazer o processo de polimento, porque isso pode se transformar de um hobby ou de um serviço para um cliente em um baita prejuízo para você. E hoje eu vou te mostrar como fazer a análise correta da pintura, como utilizar esse equipamento, que para mim não é um equipamento, aqui é quase um pai para quem trabalha com polimento, porque vai te ajudar muito e vai evitar que você tenha prejuízo. Bora lá pro vídeo e olhar como é que a gente faz a análise e como utilizar esse equipamento na pintura. E o primeiro passo de ter uma boa avaliação é você ter os equipamentos necessários para fazer o processo. Então eu já estou aqui com o nosso checklist, estou aqui com o medidor de espessura, que eu já tinha mostrado anteriormente, uma caneta, que é muito importante para a gente fazer as marcações, e aqui eu tenho uma lanterna de dispersão. Mesmo tendo um ambiente bem iluminado, com a iluminação indicada, que é lâmpadas direcionais e lâmpadas tubulares, a gente tem que também utilizar uma lanterna para poder fazer ali a análise nas laterais e também uma análise mais minuciosa na superfície aí de capô e teto. Então, agora a gente vai para o processo. E lembra, se você é uma pessoa que é inexperiente, que não tem tanto conhecimento com polimento, tá assistindo esse vídeo para buscar mais informação, te dar uma dica, a gente tem esse curso, só que de forma muito mais completa, muito mais detalhado e com custo muito baixo para você lá na Vonix School. Então, Rafael, eu tenho interesse em fazer o curso presencial, a gente tem o nosso espaço. Rafael, eu não consigo me deslocar aí para Fortaleza para fazer um curso com vocês. A gente tem um curso de polimento completo. Você vai aprender todos os segredos do polimento, compostos, como é que utiliza cada composto, como é a rheologia do composto sobre a pintura, processo de lixamento, tudo mais. Aqui, nesse vídeo, eu vou te mostrar um dos pontos que a gente aborda no nosso curso online. Então, esse daqui é os nossos itens básicos para fazer a avaliação. Carro já limpo, carro já descontaminado, a gente vai para a avaliação aqui de forma detalhada. Bora lá? E agora, vamos avaliar. Primeiro passo, vou verificar se essa pintura é uma pintura que ela tem, se ela tem algum indício de repintura. E avaliando aqui, olhando capô, olhando todos os detalhes, olhando também as bordas. Essa borda, ela tem ela tá com um pouco de textura, bem mais do que a textura da pintura. Isso é um indício de que essa peça pode ser repintada. Não posso afirmar com toda certeza, mas é uma peça que aparentemente ela pode ter sido repintada. Se você puder perceber, aqui a pintura está com uma textura bem mais evidente nas bordas, e à medida que a gente vai descendo, você percebe que essa textura, repara como a luz ela está se movimentando. A luz aqui, a angulação dela está bem mais texturizada nessa área aqui, a luz está bem mais tremulada, e à medida que eu vou descendo, essa tremulação ela diminui. Isso é um outro indício em que foi feita uma repintura ou muito provavelmente foi feito um lixamento para diminuir a textura desse carro. Na maioria das vezes a gente não remove textura de carro original, então mais um indício de que essa peça ela pode sim ter sido repintada. E agora a gente vai fazer a análise utilizando esse medidor de espessura da Vonix, que é um medidor de espessura extremamente inteligente, ele vai medir superfície ferrosa e não ferrosa. Rafael, se o capô for de alumínio vai funcionar. Por que é que esse equipamento ele não funciona? É em para-choque porque é plástico, por questões técnicas ele não vai funcionar em plástico, somente superfície ferrosa e não ferrosa, no caso alumínio, ou algum tipo de liga. E uma avaliação muito importante, vou colocar aqui na parte superior, 105. Rafael, eu vi na internet e eu falo para vocês que geralmente uma pintura original ela vai de 90 a 150 microns. Normal, pintura tá original, né, aqui. Mas vamos avaliar, porque o erro principal é a gente olhar só um ponto do capô. Geralmente, você vai olhar aqui, 137, 144, 163, 290, 147, 161, 157, 285, 488. Estamos achando que tem algum lugar rebocado aqui, viu, gente? 300, olha, 500, 400. No resumo da história, capô, ele pode ter sido... ele foi repintado, ele foi feito uma reparação nessa parte frontal dele.
Acredito eu que na maioria das situações, muitos pintores eles pintam a peça toda, ou eles fazem a reparação aqui, faz a pintura, lixam toda a peça e dão uma camada de verniz para ficar completo. Pode ser que essa pintura tenha acontecido uma dessas duas situações. Rafael, o que foi que aconteceu realmente? Meu amigo, a gente só vai saber o cara que fez o processo de pintura. Seguindo, e lembrando, se esse capô aqui a gente já identificou, tem risco médio, tem risco médio, risco profundo, mancha química, marca d'água, e tudo isso tá lá, material de inspeção. Isso daqui você vai ter acesso lá no nosso site da Vonis. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para você ter esse acesso. Então aqui tem todas essas informações. Rafael, me dá um bizu. Gente, muita gente pergunta o que é o bizu. Bizu é um toque, é um conselho, é uma informação que vai te ajudar a resolver um problema que você tem ou que você nem sabia que você tinha. Se eu tô com uma pintura como essa pintura já tá limpa, descontaminada, tá a coisa mais linda do mundo. Como é que eu sei se eu consigo tirar um risco da pintura? Às vezes é um detalhe muito difícil e eu vou te dar um toque massa. Eu tenho esse produto aqui chamado Revelax. Olha o que é que você vai fazer. Eu tô com um risco aqui extremamente profundo, ó. Eu vou pulverizar o produto, Revelax. O Revelax, por sua vez, ele vai se unir à pintura, ele vai colar na pintura. E se você puder reparar, câmera, vem aqui, mesmo com o Revelax aqui, ele fazendo entre aspas, um preenchimento, dá para ver o risco? Dá para ver o risco. Quer dizer o quê? Que aqui é o máximo de correção que você vai conseguir chegar nesse risco aqui. Rafael, então, tu tá me dizendo se eu pulverizar o Revelax na pintura, vou fazer aqui de novo, ó. Pulverizei o Revelax aqui na pintura, olhei. Vem aqui, ó, câmera. Rafael, aqui não ficou risco nenhum na pintura, tá tudo perfeito. Quer dizer que no processo de polimento você consegue chegar nesse nível aqui. Se tiver um risco que você já fez 1, 2, 3 vezes o corte, não melhorou, joga um pouco desse produto aqui, ele vai cobrir e você vai ver se ele vai tirar total, parcial ou se não tem jeito nenhum de remover, beleza? Agora vamos avaliar outra parte desse carro e ver se realmente é peça original ou se é repintura, beleza? Capô ele tá até com um padrão bom, 130, 130 e pouco. Só que quando a gente olha na luz aqui, ó, vem aqui, a pintura tá extremamente esbranquiçada e você vê que a luz ela não tá nítida, tá vendo que a luz tá toda embaçada e não é a câmera, viu, gente? Olha a luz como tá embaçada. Isso é sinal de textura em alto nível. Quer dizer o quê? A espessura tá fina, né? Tá muito pouco espesso a pintura e tem muita textura. Rafael, para corrigir essa textura, tem que lixar. Numa pintura de uma espessura desse jeito aí, eu não faria esse processo. Eu passaria uma boina jeans para dar uma suavizada nessa textura sem tirar camada de verniz, sem tirar verniz e ver o que a gente consegue fazer de melhor. Não indicaria fazer lixamento em hipótese alguma. E agora a gente vai fazer uma avaliação. Eu já mudei a configuração dele e coloquei em disparo contínuo. Então ela vai à medida que eu vou passando, ó, ela vai me dizendo a espessura. E sem dúvida alguma, essa peça aqui ainda é original. Até agora a gente tá com capô e teto repintado. Coluna superior aqui, essa parte superior não, original. Vamos ver aqui a coluna da porta. Aparentemente também a coluna original. E o bizu que eu vou dar a vocês, por favor, vai olhar uma peça. O pessoal faz assim, ó. Coloca aqui. Aí coloca outro bem aqui. Aí outra aqui. Aí outra aqui. Aí outra aqui. Eu falei sem a pintura original. Irmã, às vezes o cara faz reparo aqui também, ó. Reparo lá embaixo. Pontinho aqui, essa esquina, ó. E muitas vezes o cara dá o verniz no carro todo e... No carro todo não, na peça toda. E tu pensa que é uma peça original, na hora que tu começa a polir dá errado, o composto não funciona certo, o processo não funciona do jeito certo e acaba o quê? Você tendo retrabalho ou prejuízo. Então assim, análise é muito importante. Aquele papelzinho aí que eu mostrei para vocês no começo. Vamos lá, peça aqui, peça original. Tem algum risco, marca, defeito? Tem não, tudo ok. O que tiver de defeito, você coloca lá no checklist e você também tira foto. Combinado?
Sempre faça isso, é uma forma de você se manter seguro. Rafael, achei massa. Agora, qual composto utilizar? Vou convidar você a assistir um vídeo que eu fiz falando sobre processo de análise de pintura e montagem de setup. E aqui eu mostrei como analisa. No outro vídeo você vai identificar como fazer o processo, qual boina utilizar, qual composto utilizar, como montar o setup, como fazer esse setup. Esquece isso que você vê na internet de pegar várias boinas, vários compostos, várias máquinas, pegar um capô desse aí, fazer ali vários quadradinhos pequenos, parecendo o jogo da velha. Esquece isso. Vou explicar para você um método rápido, simples, eficiente, como deve ser o polimento, sem perda de informação importante. É um vídeo um pouco mais longo, porque é um mini curso de polimento, mas é um vídeo extremamente importante para você que quer iniciar no polimento. E lembra, quero aprender mais, quero me tornar um profissional melhor do polimento, quero expandir meu conhecimento, a gente tem a Vonix School, combinado? E esse canal aqui é um canal voltado para esse tipo de informação, conhecimento, técnica, dúvida de produto. Se você não é inscrito no canal da Vonix, vai lá, se inscreve, dá essa força pra gente, curte esse vídeo. Se tiver alguma dúvida a mais, algo que você queira, Rafael, eu quero ver um vídeo falando de carro, eu quero vender meu carro e eu quero melhorar a pintura do meu carro. Coloca nos comentários, isso aí ajuda a gente também a montar conteúdos mais legais para vocês a cada dia. Então, tamo junto, valeu, obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. Agradeço demais vocês, agradeço também o pessoal da filmagem que sempre está aqui desenrolando e se garantindo nas imagens. Tamo junto, valeu e até a próxima.